Todo mundo entende? Todo mundo? Beleza. Só que veja, para fazer o exame de DNA no pai, é necessária a exumação do cadáver. Joia? A parte B tem assistência judiciária gratuita. Então fica isenta do recolhimento de custas, inclusive da prova pericial. Concorda? Qual o detalhe? A polícia técnica apenas e tão somente faz exumação de cadáver e prova pericial nesse caso, se for diante de situações criminais. O valor para realizar essa perícia, do ponto de vista particular, para uma empresa particular, apenas e tão somente R$60 mil. Eu tenho o benefício da assistência judiciária gratuita, sendo que o Estado não dispõe de prova técnica pericial nesse caso específico. Se eu quiser a realização da perícia, que eu pague 60 mil. Como é que soluciona? Isso é acesso à justiça? Tudo bem, eu estou falando de uma situação extrema, mas que pode acontecer. Beleza? E aí o que é que a gente tem na prática? Faz um acordo. E resolve. Fica bom para todo mundo. Será? Será que isso é viabilizar o acesso? Não necessariamente. Show? Vamos lá. Eu vou fazer o oposto agora. Alguém já parou para se perguntar por que que no procedimento comum, Ministério Público, Defensoria Pública e Fazenda Pública dispõem de prazo em dobro? Vamos pensar na ideia de isonomia? Será que isso é garantir isonomia ou você trazer um descompasso com relação às regras procedimentais? Por que que eu, simples mortal, tenho um prazo simples e por que que a Defensoria Pública, a Fazenda Pública e o Ministério Público gozam de prazo em dobro para manifestação no processo? Já pararam para se perguntar? Sabe por quê? Porque na época da graduação ninguém era estimulado a pensar, e sim a dizer amém. Vamos lá. Por que que a Defensoria Pública, o Ministério Público e a Fazenda Pública têm prazo em dobro para se manifestar no processo? Por quê? Por quê? Por causa da demanda? Será? Por quê, Bia? Você não acha um absurdo isso? Por que que o idoso tem prioridade na tramitação processual? Porque ele tá... porque é idoso, está para morrer. Coitado de Aras. Que Aras é idoso. Mestre, cuidado, viu? Que não seja uma premonição. Que ela não esteja profetizando. Idoso é fato, você é, mestre. Idoso você é, mas que está para morrer, não. Só se for para morrer de amor por todos nós. Mas vocês já pararam para se perguntar, por que que o idoso tem prioridade? Por que ele tem prioridade de tramitação? Segundo Samara, porque ele está para morrer. Não, mas é sério, por que que ele tem prioridade de tramitação? Toda vez que você pegar uma lei, toda lei antes tem algo chamado exposição de motivos. O que é exposição de motivos, com perdão da redundância? É a motivação que justificou a elaboração daquela lei. Vai lá, por que que o idoso tem prioridade de tramitação? Não, aí, né, você pega um cliente idoso, você bota logo, né, estampa lá em caixa alta, prioridade de tramitação. Por quê? Por quê, Aninha? Nossa senhora, essa aí já ressuscitou. Ela está no novo ciclo. Samara diz que ela tem 172 anos. Brincadeira. Veja, pela mesma razão que justifica a Fazenda Pública, Ministério Público e Defensoria Pública ter prazo diferenciado. Samara cravou. Em razão da demanda que eles têm, justifica-se você fazer prazo em dobro, prazo diferenciado para manifestação no processo. Beleza? Por que que o idoso tem prioridade de tramitação? Em razão da situação dele de idoso, justifica-se que ele antecipe, que ele seja antecipado com relação às fases procedimentais. Beleza? Agora eu lhe pergunto, por que que a Fazenda Pública tem prazo em dobro para se manifestar no procedimento comum, mas não tem no juizado especial da Fazenda Pública? Ah, então não tem demanda? Mas veja, seria razoável eu dizer que o que justifica é a demanda. Tá? O que justifica no procedimento comum é a demanda. E no juizado especial a demanda deixa de ser fundamento para ter prazo em dobro? Aí o quê? Aí estaria indo de encontro ao fundamento qual é?
Informalidade, simplicidade. Ah, beleza. Você entende como é bom a gente refletir? Isso. Aí eu tenho a matriz principiológica do juizado, ela está acima da prerrogativa da fazenda pública. Beleza? Aí você está a garantir muito mais e efetivar muito mais o acesso à justiça do jurisdicionado. Sobremodo, porque é em desfavor da fazenda pública. Poucas vezes você encontra normatização que favoreça o simples mortal quando ele ajuiza qualquer tipo de ação em desfavor da fazenda pública. Esse é um exemplo bom. Joia? Porque era muito mais cômodo ao legislador, qual é só o detalhe, tá? Vamos pensar em termos cronológicos. A lei do juizado especial da fazenda pública é de 2009. Beleza? E o Código de Processo Civil que admite essa prerrogativa especial de contagem em dobro é de 2015. Será que se a lei do juizado especial chegasse agora da fazenda pública, seria simples ou seria em dobro? Não sei. Não estou dizendo que seria. Não estou dizendo que seria. Eu estou fazendo o papel de advogado do diabo. A ideia é essa. O quê? Previa e não foi reproduzido. Previa, mas não foi reproduzido. Não foi. Mas a ideia é, será que você permitir, será que você tem outros dispositivos correlatos que sejam contrários ao interesse da fazenda? Você quer ver outra coisa? Procedimento comum, remessa necessária, decisão desfavorável à fazenda pública. Como regra, a decisão desfavorável à fazenda pública, essa decisão só produz efeitos depois de confirmada pelo segundo grau, remessa necessária. Aí a lei do juizado especial vem com a ideia de simplificação e fala, juizado especial da fazenda pública não tem remessa necessária. Beleza? São esparsos os dispositivos que são favoráveis ao simples mortal quando em sentido contrário da fazenda pública. Beleza? Aí eu posso reafirmar a ideia de acesso à justiça. Tranquilo? Bom. Vou fazer o seguinte, porque eu sou bem cricrisento. Deixa eu renegociar com vocês, eu tinha falado de suprimir o intervalo. Joia? Mas eu vou fazer o seguinte, eu prefiro parar por intervalo e a gente encurta. Pode ser? A gente encurta, normalmente eu faço 20 minutinhos, a gente encurta, bota 10 minutinhos e aí a gente retoma. Joia? Porque a gente tem uma questão de procedimento no curso e aí eu prefiro, como eu sou meio cri-cri com relação a isso, eu prefiro cumprir a risca, a gente só encurta e eu tenho autonomia para isso, a gente encurta e fica mais fácil. Beleza? Mas até aqui, o que é que eu quero? Só para fechar a ideia. Eu quero que vocês, muito mais, nesse segundo bloco, muito mais uma aula de reflexão do que uma aula aparentemente de conteúdo concreto. Joia? É muito mais uma aula para você futucar. Quando você chegar, eu tenho medo de quem vai pegar a técnica de conciliação e de mediação com vocês. Porque a cada procedimento vem um porquê. Ótimo. E por que essa é a ideia? Essa é a ideia. O que vier, você fala assim, mas se não pode ser assim? E por que é assado? Joia? Essa é a ideia. Você quer ver uma coisa? A gente fala tanto, né, em estímulo à autocomposição, estímulo à autocomposição, estímulo à autocomposição, estímulo à autocomposição. Beleza. Na audiência de conciliação ou de mediação, as partes devem obrigatoriamente estar assistidas por advogado. Concordam comigo? Tranquilo? Eu vou sem advogado. E lá eu celebro um acordo. A minha pergunta é, esse acordo, celebrado pela parte sem advogado na audiência de conciliação e de mediação, vai ser homologado pelo juiz ou não vai, em razão da ausência do advogado? Todo mundo entendeu? É obrigatória a presença? É. Por quê? Isso pode acontecer com vocês. Eu estou sem advogado. Em regra, deveria, não deveria? Deveria, mas eu estou sem. Mas ainda que eu esteja assim, eu quero fazer um acordo. O direito discutido aqui é direito material disponível. Eu posso fazer acordo sem advogado ou a audiência não pode ser realizada em razão da ausência do advogado? Vamos pensar, posso dar só uma futucada antes do intervalo? Em tese não deveria? Não sei. Pronto. Isso, Samária.
Isso, essa era a ideia, essa era a isca que eu queria. O que é que eu vou privilegiar? A forma ou a autocomposição, a finalidade que foi alcançada? Será que eu deixo de homologar um acordo em razão da própria vontade das partes, simplesmente pela ausência de um advogado, que é uma norma processual? Será que eu estou mais apegado à forma necessariamente? Não sei. Para celebrar acordo, é requisito de validade a presença do advogado para celebrar acordo ou para a realização da audiência? Não sei. Só estou futucando vocês. E quem lhe disse que essa jurisdição era voluntária? Pois é, e se for... Pois é, são várias que surgem. E que a gente tem que entender. Se eu tenho essa base de conciliação e de mediação, fica muito mais fácil de resolver lá na frente. Beleza? Depois do que a gente... Se você exige como mera formalidade a presença do advogado para homologar esse acordo, você está facilitando ou você está dificultando o acesso à justiça? Aí o cara outro dia disse, Borbinha, mas veja, eu vou e homologo. Depois a própria parte volta para invalidar essa decisão de homologação, alegando que ele estava sem advogado e que a lei exige a obrigatoriedade. Não sei. É possível? Não sei. Ou seja, você corre de um lado, tem dificuldade, você corre do outro também. Quer ver outra coisa interessante? Requisitos da inicial. Se são requisitos, tem que estar lá, são obrigatórios. Pode ter uma petição inicial sem valor da causa? Não. Se o juiz verifica a ausência do valor da causa, manda intimar para emendar em 15 dias. Não emendou, extingue sem. Concorda? Sem resolução. Pois bem, no inciso 7 do 319, tem um novo requisito da inicial, que o autor deve indicar se ele quer a designação da audiência de conciliação ou não. É requisito. Beleza? Tranquilo? Agora veja. O autor simplesmente nada disse na petição inicial. Não falou nada. Faltou um requisito? Faltou. E se faltou um requisito, designa-se a audiência ou manda emendar a petição inicial? Designa-se ou manda emendar? Designa, né? Audiência? Bia? Designa ou manda emendar? Designa ou manda emendar? Se faltar valor da causa, manda emendar? É requisito igualzinho? E por que designa e não manda emendar? Pronto. Adorei a resposta. Porque na prática é assim. Mas você já parou para se perguntar? Faz diferença? Faz. Porque se eu disser, então adote um raciocínio, o pau que dá em Chico dá em Francisco. Se valor da causa você manda emendar, a indicação da opção, a opção pela realização ou não da audiência, também não é requisito? Por que você não manda emendar? Porque presume-se que no silêncio a parte quer. Será? O meu pensamento, a minha reflexão, o meu forçar de barra é numa visão legalista. Beleza? O que é que eu tenho mais prejuízo? É mandar emendar, retardar o andamento do processo ou designar a zorra da audiência? É designar. Por isso que na prática a galera... Ou melhor, né? Eu não sei se essa é a razão que justifica a designação. Mas na prática, manda designar. Qual o prejuízo que eu tenho designando a audiência de conciliação e mediação? Nenhum. Pelo contrário, eu estimulo e facilito uma eventual autocomposição entre as partes. Em termos de prejuízo muito maior, eu determinar a emenda da petição inicial no prazo de 15. Joia? A questão é, eu vou ficar apegado à legalidade ou eu vou pensar sempre no princípio, na norma fundamental estruturante de autocomposição? É você saber o porquê você está fazendo. E não me responder jamais, senão eu arranco o seu pescoço, porque na prática é assim. A ideia é você conseguir justificar porque na prática é assim. Ou, ainda que por indício, por presunção, mas não repetir porque na prática é assim. Sim, porque sim, não, porque não. Eu penso que na prática pode ser por isso, isso e isso. Ainda que eu faça ressalvas em razão daquilo. Essa é a ideia. Porque senão vocês serão apenas e tão somente meros reprodutores de conhecimento. Então por que na prática, no silêncio do réu, não manda emendar? Beleza? Tranquilo? Doutrinariamente, guerra.
Há quem seja legalista ao extremo, e eu costumo dizer que eu sou legalista raiz, porque para mim o princípio da legalidade é sinônimo de segurança jurídica. Eu sou assim, me apego à letra da lei, me agarro nela e vou até a morte com ela. E há quem flexibilize e trabalhe com o princípio da instrumentalidade das formas. Ou seja, tudo pode nesse mundo de meu Deus, desde que não resulte prejuízo. Joia? O sistema de invalidades. E aí eu quero fazer um link. Gente, eu já pensei em uns 4 milhões de temas de artigos. Joia? A relação entre o sistema de invalidades e os métodos de solução de conflito de interesses. Por quê? Vamos pensar. Ou sistema de invalidade e acesso à justiça. Eu só posso falar em toda e qualquer invalidade desde que eu comprove a existência de um prejuízo. Ou seja, eu posso praticar um ato processual de uma forma absolutamente diferente do que a lei prevê. Se eu chego na mesma finalidade e não causei prejuízo, invalido o ato ou o ato é válido? Válido. Isso é favorecer acesso à justiça? Sim. Só que do lado de cá, você sabe o que é que vem ou como vem? Não. Pode acontecer qualquer coisa. E a demonstração de prejuízo é com base em critérios objetivos ou subjetivos? Objetivos? Subjetivos. Gera insegurança jurídica? Gera. Do mesmo jeito que eu posso dizer que o sistema de invalidade só identificando o prejuízo, você pode invalidar, você facilita o acesso à justiça, você pode dizer que dificulta com relação à parte contrária. Porque como a ideia do prejuízo é subjetiva, você pode dificultar o exercício dele durante o próprio processo. Concorda? Depende do seu ponto de vista. Beleza? Vou fazer um pit stop rapidinho, a gente encurta, depois a gente retoma. Não fujam, voltem, que tem mais coisa para a gente discutir. Tá?